Após a morte do rei T'Challa, um novo inimigo surge com o objetivo de destruir o Wakanda. Para proteger o seu povo, Shuri precisa superar o seu luto e encontrar uma solução para restabelecer a paz. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Pantera Negra, Wakanda pra Sempre, de 2022. Então preparem-se, é hora do recap. Devido a uma grave doença que tomou seu corpo, o rei T'Challa acabou morrendo poucos anos após assumir o reinado de seu pai. Durante a cerimônia de despedida do seu amado rei, todo o povo de Wakanda se reuniu para se despedir do seu grande líder, o Pantera Negra. Apesar de não ter nenhuma culpa pelo que aconteceu, Shuri se sente responsável pela morte do irmão, pois não foi capaz de encontrar uma cura para ele. Um ano após a morte de T'Challa, a rainha Ramonda comparece à sede das Nações Unidas, em Genebra, para responder por seu povo. Wakanda está sendo acusada pelos representantes de outros países de não cumprir o acordo de compartilhar a sua tecnologia e recursos, inclusive Vibranium. Diante dessas acusações, Ramonda afirma que sempre fez parte das políticas do seu povo jamais negociar Vibranium com outras nações, pois esse material certamente seria usado de forma nociva. Na noite anterior, um dos centros de extensão de wakandanos foi invadida por um grupo de militares que tinha a intenção de roubar as armas de Vibranium. Porém, Okoye e as Dora Milaje estavam lá para protegê-las. Mesmo munidos com armas de fogo, os soldados não tiveram nenhuma chance contra as guerreiras de Wakanda. Durante a reunião com os líderes de diferentes países, Ramonda apresenta para todos as evidências que provam o envolvimento da embaixada francesa naquele ataque. Portanto, ela afirma que seu povo continuará protegendo seus recursos e deseja boa sorte a todos que tentarem roubá-los. Após esse discurso, as nações desistiram de invadir os laboratórios wakandanos e passaram a procurar formas alternativas de obter Vibranium. Ao identificar uma possível fonte de Vibranium no oceano por meio de uma apurada máquina de detecção, a Marinha, em conjunto com a CIA, envia 2 mergulhadores para verificar se a informação é verdadeira. No entanto, quando Jackson e Salazar se aproximam do material, ambos acabam sendo atacados por uma criatura marinha misteriosa e não conseguem sobreviver. Em seguida, os soldados que estão do lado de fora do navio escutam um som de origem desconhecida e ficam hipnotizados. Influenciados pelo barulho, os marinheiros pulam no mar e se afogam. Ao perceber o ataque sônico, Smith e a Doutora Graham usam tampões de ouvido para se proteger e saem para verificar a origem daquele som. Quando está do lado de fora do navio, a dupla é surpreendida por criaturas humanoides azuis e Smith é eliminado. Por sorte, a doutora consegue escapar e sai correndo pelo navio para que os inimigos não possam alcançá-la. Rapidamente, ela entra no helicóptero de resgate e consegue fugir com o piloto, porém a dupla não chega muito longe, pois um super-humano voador captura a aeronave no ar e arremessa no oceano. 12 meses se passaram e Shuri ainda não foi capaz de superar a morte do seu irmão. Preocupada com sua filha, Ramonda decide levá-la para acampar e diz que precisa contar algo para ela. Nesse momento, ambas são interrompidas pelo grito de um elefante e percebem que há alguém por perto. De repente, um homem desconhecido sai do fundo do lago e se apresenta como Namor. O intruso revela que está ali para pedir ajuda, pois agora que as nações de todo mundo estão em busca de Vibranium, seu povo também está correndo perigo. No entanto, Ramonda não demonstra interesse em atender ao pedido de um desconhecido, então Namor decide ir embora. Porém, antes de partir, ele revela que um cientista americano construiu uma máquina capaz de detectar Vibranium e pede ajuda da mulher para encontrá-lo. Depois de capturar o responsável, tudo que ela precisa fazer é soprar uma concha e logo em seguida Namor e seu exército aparecerão. Após essa visita inesperada, a rainha decide convocar o conselho para discutir o que pode ser feito, e todos, exceto M'Baku, concordam que Ramonda deve entregar o cientista americano para ele. O guerreiro afirma que a melhor solução é dar um fim no Homem-Peixe, para não haver risco de que ele apareça no futuro para fazer novas exigências. Enquanto isso, Shuri está analisando a máquina que Namor levou para Wakanda e afirma que a pessoa que construiu aquele detector de Vibranium é brilhante. Na tentativa de obter
obter informações sobre este caso, Okoi e Shuri viajam até os Estados Unidos e fazem uma visita a Everett Ross, que revela a identidade da garota que construiu a máquina. A cientista, na verdade, é uma jovem de 19 anos chamada Riri Williams, que ainda está na faculdade. Após alguns minutos observando a garota, Shuri decide falar com ela e Riri a reconhece imediatamente. Ao ser questionada sobre a máquina que criou, a jovem diz que foi um projeto desenvolvido para a aula de metalurgia da escola, pois seu professor a desafiou a criar um dispositivo capaz de detectar vibranium. Durante a conversa, Riri percebe que está em perigo e decide acompanhar Shuri e Okoi até Wakanda. Antes de partir, a jovem afirma que precisa ir ao seu laboratório improvisado para pegar o seu laptop. Nesse momento, agentes do FBI aparecem e cercam o local. Furiosa, Riri culpa Shuri e Okoi pelo ocorrido, enquanto queima todos os seus projetos para que o governo não possa roubá-los e nem tenha provas contra ela. Por sorte, a jovem tem uma saída de emergência e veste o traje robô que ela mesma construiu, enquanto suas novas amigas wakandanas fogem de carro. Quando os agentes do FBI invadem a garagem, Riri os ataca e abre caminho para que Shuri e Okoi possam passar. Na tentativa de despistar os agentes, elas decidem se separar e Riri pilota uma moto pela cidade, realizando manobras ousadas para derrubar os carros da polícia. Minutos depois, ela e Okoi se encontram e a princesa descobre que sua localização está sendo marcada por um drone. Ao saber disso, Riri vai atrás do dispositivo que estava acoplado a um avião e consegue destruí-lo com um disparo certeiro. Devido à altitude, a jovem acaba ficando sem oxigênio e cai no oceano. Porém, antes que ela mergulhasse na água, os propulsores do seu traje são ativados e ela consegue se salvar. Ao ver as viaturas cercando a ponte, Riri faz um novo disparo e abre caminho para suas amigas. Porém, nesse momento, a jovem acaba sendo golpeada e cai no chão. Em seguida, o mesmo acontece com Shuri e Okoi, cujos veículos são atacados com uma bomba de água. Após sair do carro capotado, Okoi vai verificar o estado de Shuri, que está desacordada. Por sorte, a jovem consegue amortecer a sua queda e os seus sinais vitais estão estáveis. De repente, alguns soldados que fazem parte de Talocan aparecem na ponte e Okoi parte para cima deles com sua lança. Apesar de estar lidando com guerreiros treinados, a mulher consegue derrotá-los e impede que os homens peixes se aproximem de Riri. No entanto, ao enfrentar a Tuma, a Dora Milaje percebe que está em apuros, pois não é capaz de vencê-lo sozinha. De repente, um dos soldados arremessa uma bomba de água na mulher e ela acaba sendo arremessada no oceano. Nesse instante, a Tuma caminha na direção de Riri, mas Shuri consegue impedi-lo de machucar a garota. Após se apresentar, ela exige que o guerreiro a leve ao encontro de Namor, e ambos mergulham no oceano com os homens peixe, deixando Okoi desesperada. Sem saber o que fazer para encontrar a princesa, a mulher decide retornar para Wakanda e revela que Shuri foi levada pelo exército de Namor. Ao ouvir a declaração de Okoi diante de todo o conselho, Ramonda decide removê-la de seu cargo de general dos exércitos de Wakanda e de seu status de Dora Milaje. Os conselheiros da rainha não concordam com essa decisão, pois nos últimos anos Okoi fez diversos sacrifícios em prol do reino. No entanto, Ramonda não é capaz de perdoá-la por colocar a vida de sua filha em perigo, pois Shuri é a única membra que restou de sua família. Após a reunião, Ramonda vai até o laboratório para falar com Griot, a inteligência artificial que acompanhava sua filha quando ela foi capturada, e pede a sua ajuda para rastreá-la. Nesse momento, a rainha entra em contato com o agente Ross, que afirma que fará o que estiver ao seu alcance para ajudá-la a resgatar a princesa. Incapaz de ficar esperando passivamente por uma solução, Ramonda decide viajar para o Haiti à procura de Nakia, pois a mulher é uma espiã experiente. A rainha então pede que a guerreira se infiltre na nação dos homens peixe para resgatar a princesa, sem nem imaginar que nesse exato momento, Shuri e Riri estão sendo mantidas em uma caverna submarina. Logo no dia seguinte,
Finalmente, Nakia dá início à sua investigação e viaja até um vilarejo para entrevistar os moradores, a fim de reunir informações sobre Namor e seu reino. Quando finalmente encontra o líder daquele povo, Shuri descobre que ele está vivo desde o século XVI e sua mãe era humana. Então, Namor decide explicar como foi que ele adquiriu habilidades especiais. Segundo ele, a mulher e seu vilarejo foram expulsos de suas fazendas por conquistadores espanhóis. Em meio a fome, guerras e doenças, seu povo recorreu à ajuda de Sha'ak, o deus da chuva e da abundância. Após pedir a ajuda da entidade, o xamã da tribo teve uma visão de como salvar o seu povo e mergulhou no oceano à procura de uma planta azul que brotava de uma rocha. Durante um ritual, todos os moradores do vilarejo ingeriram a planta, mas a mãe de Namor não queria fazer isso, pois estava grávida. No entanto, o xamã conseguiu convencê-la de que seu bebê estava doente e somente aquela flor poderia curá-lo. Além disso, ele prometeu que Namor seria o novo rei daquela tribo, pois seria a primeira criança a nascer sob o efeito dos poderes daquela planta. Ao contrário do que o xamã disse, após ingerir aquela flor, o povo ficou doente e sua existência se encerrou naquele dia. Porém, algumas horas depois, todos eles acordaram novamente, mas seus corpos não eram mais como antes. A planta retirou sua capacidade de respirar ar, mas permitiu que eles extraíssem oxigênio do mar. Desde então, o grupo decidiu se estabelecer no oceano, longe das guerras e das doenças. Meses depois, Namor nasceu e se tornou o filho primogênito de Talocan. A planta deu a ele orelhas pontudas e asas nos tornozelos, o que o caracterizou como um mutante. Além de envelhecer mais lentamente do que qualquer ser humano, Namor se tornou capaz de voar e respirar o ar da terra, assim como seus ancestrais. Anos depois, quando sua mãe faleceu de velhice, Namor decidiu realizar o seu último desejo e subiu à superfície para enterrá-la. No entanto, ao ver os nativos sendo aprisionados, ele não pensou duas vezes antes de agir e reuniu seu exército para expulsar os espanhóis daquelas terras. Após ouvir essa história, Shuri entende o motivo de Namor querer eliminar Riri, mas afirma que irá levá-la para Wakanda, onde a jovem não poderá oferecer risco ao seu povo. Porém, Namor não aceita o acordo, então Shuri se oferece para ficar ali no lugar dela. Antes de dar continuidade às negociações, o Homem-Peixe decide levá-la para conhecer o seu reino, e a princesa precisa usar um traje especial para sobreviver à pressão do oceano. Durante o mergulho, Shuri é apresentada às belas criaturas que vivem no fundo do mar e se encanta ao conhecer a cidade de Talocan, que foi erguida ao redor de um sol artificial feito de vibranium. Enquanto investiga o paradeiro da princesa, Nakia conta com a ajuda de Griot para encontrar uma caverna subterrânea que está localizada a 140 metros abaixo da superfície, onde supostamente Shuri está sendo mantida. Após vestir o seu traje de mergulho, a espiã mergulha no oceano e entra no submarino que irá levá-la para a caverna. Como é a primeira pessoa da superfície a visitar Talocan, Shuri ganha de presente uma pulseira feita com a planta que salvou aquele povo e parabeniza Namor por tudo que ele e sua tribo construíram. Porém, como princesa de Wakanda, ela afirma que não pode permitir que ele execute Riri e afirma que não sairá dali sem ela. Nesse momento, Namor revela que está planejando declarar guerra contra o povo da superfície e precisa saber se Wakanda será sua aliada nessa batalha. A máquina construída por Riri foi apenas o estopim que o levou a tomar essa decisão, já que seus ancestrais foram explorados e tiveram suas terras saqueadas por centenas de anos. Sabendo que Wakanda também é alvo do restante do mundo, que está apenas esperando uma oportunidade para saquear o país, Namor planeja unir forças com os wakandanos para subjugar as outras nações. No entanto, Shuri diz que o seu povo jamais irá ajudá-lo a concretizar esse objetivo, e Namor afirma que se Wakanda recusar este acordo, estará automaticamente declarando guerra contra o povo de Talocan. Durante a conversa, Namor é informado de que sua presença foi solicitada na superfície e vai ao encontro de Ramonda, cuja missão é distraí-lo para que Nakia possa invadir a caverna. Após eliminar as mulheres peixe que foram designadas para vigiar Shuri, Nakia foge com Riri e a princesa. Em seguida, usa o submarino para levá-las à superfície. Nessa hora, uma nave
Wakandana aparece e Ramonda usa sua tecnologia para levar o trio a bordo. Aliviada, a rainha abraça sua filha e ordena que Griot as leve para Wakanda. Quando encontra as duas guerreiras sem vida, Namor logo percebe que foi enganado por Ramonda e decide se vingar. Agora que Shuri conheceu Talocan, não há nenhuma garantia de que a localização da cidade estará segura, portanto Namor decide agir o quanto antes para proteger o seu povo. Com o apoio de Atuma e seu exército, Namor pretende invadir Wakanda e torná-los exemplo para o restante do mundo. Sabendo que Namor irá atrás de vingança, assim que chega ao seu país, Shuri ordena que as barreiras que protegem Wakanda sejam fortificadas. Ao retornar para Wakanda depois de tantos anos, Nakia decide fazer uma visita a Okoye. Enquanto conversam, elas percebem uma inundação e logo descobrem que Wakanda está sob ataque. Rapidamente, metade do país fica debaixo d'água e os guerreiros lutam para proteger os cidadãos, enquanto tentam manter os homens peixes longe. Durante a batalha, M'Baku avista Namor programando os próximos passos com seu exército e decide atacá-lo. No entanto, seu golpe não causa nenhum dano ao inimigo, que com um único soco o arremessa para longe. Nesse instante, naves wakandanas se aproximam para atacar Namor, porém o Homem-Peixe, que possui força sobre-humana, consegue derrubá-las com facilidade. Em seguida, a nave de Shuri se aproxima e o guerreiro decide mergulhar novamente. Ele então nada em alta velocidade para que a princesa tenha que diminuir a altitude para fazer os disparos. Quando isso acontece, Namor salta para cima da aeronave e consegue derrubá-la. Enquanto Shuri tenta fugir antes que sua cabine seja inundada, o Homem-Peixe vai atrás de Riri, mas não consegue quebrar o vidro com sua lança. Sendo assim, ele arremessa bombas d'água para destruir os vidros do laboratório e Ramonda é atingida. Com o impacto da explosão, a rainha desmaia e quando acorda percebe que Riri está se afogando. Imediatamente ela mergulha para salvá-la e leva a garota de volta para a superfície. Minutos depois, quando Okoye e Nakia chegam ao laboratório, elas encontram o corpo de Riri e Ramonda flutuando, porém ambas estão desacordadas. Ao perceber que foi longe demais ao atacar a rainha, Namor decide se retirar, mas afirma que em uma semana retornará com todo o seu exército. Caso os wakandanos se recusem a lutar ao lado deles para subjugar o restante do mundo, o demente promete que destruirá o país inteiro. Em seguida, quando Shuri aparece, Namor vai embora de Wakanda com suas tropas e a princesa entra em desespero ao ver o corpo de sua mãe sem vida. Após alguns segundos de massagem cardíaca, Riri se recupera, mas Ramonda permanece desacordada, até que Okoye percebe que ela nunca mais despertará. Pouco tempo depois de velar o seu amado irmão, Shuri sofre mais uma perda e precisa participar do velório de sua mãe. Agora que a rainha se foi, a jovem precisa tomar uma difícil decisão que mudará o destino de todo o seu povo. Enquanto tenta pensar numa solução para evitar que mais wakandanos sejam eliminados, Shuri estuda uma solução para trazer o Pantera Negra de volta, já que todos os exemplares da erva coração foram destruídos por seu primo. Com a ajuda de Griot, ela decide tentar criar uma erva coração sintética a partir das fibras da pulseira que ganhou de Namor. Já que aquela flor também foi criada em solo rico em vibranium, talvez existam algumas similaridades básicas entre as duas plantas que possam ser exploradas. Enquanto a princesa pesquisa uma solução para proteger o seu povo, o restante da população se une para reconstruir o país. Durante o estudo da fisiologia de Namor, Shuri descobre que ele não possui guelras como todos os outros de sua espécie. Isso significa que o Homem-Peixe respira por meio do processo de difusão que acontece através de sua pele. Sendo assim, Riri tem a ideia de construir uma cápsula para remover toda a água da superfície do corpo dele, pois dessa forma o demente não terá acesso ao oxigênio. Com Shuri no comando, Okoye recupera o seu status de Dora Milaje e ganha um novo traje de combate. Após alguns dias trabalhando intensamente na reestruturação do DNA da erva coração, Shuri consegue criar uma cópia quase 100% compatível e decide apostar todas as suas fichas nela. Com a ajuda de Nakia, ela prepara o chá que a levará para o plano ancestral e tem a grande expectativa de reencontrar a sua mãe.
jovem. Porém, em vez disso, é Eric Killmonger quem está esperando por ela. Ao vê-lo, Shuri fica furiosa, pois foi ele quem destruiu toda a plantação de erva coração no passado. Graças a Eric, Wakanda ficou sem um protetor, e a rainha Ramonda morreu durante o ataque de Namor. Ao ouvir essas acusações, Eric afirma que foi Shuri quem inconscientemente o escolheu para estar ali, e pergunta se ela será uma governante nobre como seu irmão, ou irá atrás de vingança igual ao seu primo. Depois de ouvir essa pergunta, a jovem acorda assustada e percebe que falhou em seu ritual, pois seus ancestrais não apareceram para falar com ela. Furiosa, a princesa dá um soco no manequim que está em seu laboratório e percebe que ficou dezenas de vezes mais forte do que antes. Nesse momento, ela percebe que o ritual funcionou e prepara o seu traje para a batalha que está por vir. Após vestir o uniforme do Pantera Negra, Shuri vai falar com os antigos conselheiros de sua mãe e pede licença aos anciãos para ter uma conversa particular com M'Baku. A jovem então revela que pretende eliminar Namor, mas M'Baku considera isso uma péssima ideia. Durante a invasão, ele percebeu que seus inimigos consideram aquele homem-peixe como seu deus, e eliminá-lo pode trazer uma guerra eterna entre Talocan e Wakanda. No entanto, Shuri não está preocupada com isso, pois o seu único desejo é vingar a morte de sua mãe. Sendo assim, na manhã seguinte, ela convoca todo o exército wakandano para se juntar a ela nessa missão e vai ao encontro de Namor. A jovem usa a máquina de detectar vibrânio construída por Riri para localizar a nação inimiga no vasto oceano e acaba atraindo a atenção dos homens-peixe que vão ao seu encontro. Enquanto Namor tenta derrubar as aeronaves, seu exército decide invadir o navio, mas as Dora Milaje estavam preparadas para isso, e com a ajuda de Shuri conseguem impedi-los de subir a bordo. Protegida dentro do seu traje, Riri tenta se aproximar de Namor, mas ele consegue se movimentar em alta velocidade mesmo fora d'água. Após armar uma emboscada para cercá-lo, a jovem atinge o inimigo com um disparo, e Shuri se aproxima para finalizar o trabalho, pois faz questão de eliminar pessoalmente o homem que tirou a vida de sua mãe. Ao ser capturado pela nave, Namor percebe que ali dentro está mais quente do que o normal, e toda a água que está na superfície do seu corpo começa a evaporar. Após a captura de Namor, o exército wakandano inicia a segunda etapa do seu plano e muda a trajetória do navio para retornar ao seu país. Porém, os homens-peixe não permitirão que eles escapem tão facilmente e usam milhares de explosivos para atacar a embarcação. Durante o impacto da explosão, inúmeros guerreiros caem no mar e são atacados pelo exército inimigo. Ao ver os seus irmãos e irmãs sendo eliminados, Okoye e Aneka entram em ação e usam os trajes voadores criados pela princesa para proteger o seu povo. Enquanto isso, Shuri está presa dentro da nave junto com seu maior inimigo e ordena que Griot os leve para o deserto. Graças aos ataques de Namor, a nave explodirá a qualquer momento, e quando isso acontecer, o Homem-Peixe precisa estar longe do oceano. Ao chegar em terra firme, Shuri é atacada, mas consegue arrancar uma das asas do tornozelo de Namor, o que o impede de voar. A essa altura, o exército de Talocan já conseguiu invadir o navio, e os guerreiros wakandanos fazem tudo o que está ao seu alcance para derrotá-los, mas a verdade é que eles estão em desvantagem. Furiosa, Shuri absorve toda a sua ira e decide usá-la como combustível para derrotar Namor. A princesa está prestes a vencer aquele duelo quando seu inimigo perfura o seu corpo com uma lança e em seguida caminha em direção ao oceano. Após remover a lança do seu abdômen, a jovem vai atrás do seu oponente, que está enfraquecido pela falta de água. Nesse momento, ela liga os propulsores de sua nave e queima o corpo de Namor. Enquanto se recorda de toda a dor que aquele homem causou ao seu povo, Shuri se lembra do quanto ele também sofreu no passado e pede que Namor se renda. A jovem afirma que seu segredo estará a salvo com o povo de Wakanda e que ela jamais contará à humanidade sobre a existência de Talocan. Sabendo que essa é a única forma de sobreviver, Namor decide se render e acompanha Shuri de volta para o navio. Ao chegar lá, ele ordena que o seu povo volte para casa e afirma que a guerra entre as duas nações chegou ao fim. Aliviados, os sobreviventes retornam para Wakanda e reconstroem sua sociedade. Semanas depois, um novo jardim de erva coração começa a florescer e a princesa se despede de Riri, que agora terá a chance de voltar para casa. Com o
trono livre, um novo duelo deve acontecer para que o futuro rei seja escolhido, mas Shuri se recusa a recorrer a este cargo, então envia M'Baku em seu lugar. Enquanto isso, ela está a caminho do Haiti, onde encontra Nakia. Após ter perdido todas as pessoas que amava, tudo que a princesa deseja é ter a chance de um novo recomeço. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que M'Baku se tornará o novo rei de Wakanda? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!